Muitas vezes nós estamos tendo que enfrentar situações difíceis e a gente olha para um lado e para o outro, e tem situações que a gente pode até pensar: será que eu estou só? Mas mesmo que não tenha ninguém humano do nosso lado, nós temos o nosso anjo da guarda, aquele que nos protege, que nos nutre, aquele que nos alimenta, aquele que tem intimidade com Deus. E por isso esse próprio anjo vem nos exortar. Ele tenta cada vez mais nos indicar o caminho a seguir. Nas grandes tribulações, até o Cristo era consolado, envolvido, sustentado pelos anjos. E nós temos um anjo da guarda, e é com esse anjo da guarda que nós queremos permanecer nessa noite. E onde está o Cristo? Cadê Cristo? O nosso anjo da guarda. Mesmo que nós não tenhamos a capacidade de vê-lo, senti-lo, amá-lo, como um galo, o nosso anjo pode fazer isso. Então possamos rezar juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não sei se você já fez a sua oração hoje ao seu anjo da guarda, se já tinha feito de manhã ou durante o dia, mas fecha teus olhos e conversa com ele, porque os anjos não nos foram dados se não tivesse uma razão de ser. Os nossos anjos não estariam conosco se nós não tivéssemos a necessidade desse contato com esse Espírito. Então peçamos a esse anjo que tudo que está sendo dito nesse retiro possa ser guardado na profundidade de nosso ser. Pede ao anjo da guarda unção não apenas por aqueles que estão pregando, mas para vocês próprios, para que vocês possam reter todos os tesouros que estão sendo derramados do céu, todas as graças de libertação que Deus está nos concedendo. Pede a esse anjo da guarda a capacidade de não só reconhecer o Cristo Senhor, mas que Ele possa nos firmar, nos formar como criaturas. Eu sou cristã, eu sou batizado. Assume a sua filiação divina. Com o nosso anjo da guarda tudo fica mais fácil. Faz a sua oração. Pede a esse anjo da guarda que possa cada vez mais nos restaurar na imagem e semelhança de Deus. Quantas virtudes a Virgem Maria tem, possui, exala, mas quantas virtudes nós precisamos ainda crescer. Diz ao teu anjo da guarda, qual é a tua necessidade? Naquelas bodas de Caná faltou vinho, mas meu irmão, meu menino querido que está aqui, minha menininha, qual é o vinho que falta na sua casa hoje? Pensa que vinho é esse? Qual é a tua necessidade que você corre, mas seus passos não conseguem chegar aos céus? Então é hora oportuna de se colocar nos braços do teu anjo da guarda, para que ele possa construir esse caminho espiritual que nós necessitamos fazer. Amém? Alguém aqui já foi no velório alguma vez? Levante a mão quem nunca foi no velório. Então todos nós já tivemos contato com alguém que morreu, sim? E às vezes nós encontramos a esposa, a mãe, os filhos de quem já morreu. Mas me diga, vocês têm palavras suficientes, fortes, reparadoras e consoladoras para externar um sentimento para aquela pessoa que está vivendo a profundidade da dor de alguém seu que morreu? Temos palavra? E muitas vezes o que nós podemos fazer e que exprime todo o nosso sentimento simplesmente é isso. Não disse uma palavra, mas esse abraço, esse afago, essa verdade é real, sim ou não? Abraça teu irmão e diz assim: que bom que você está comigo nessa noite.
Que bom que estamos juntos nessa sexta-feira da paixão. Mas talvez você tenha abraçado o seu irmão pelo ato dele estar aqui. Agora, Vitor, você vai abraçar um irmão porque você, nessa noite, não tem o Cristo. É você, Angélica, que precisa ser abraçada porque o seu Cristo não está aqui. É você que vai olhar para o seu irmão e vai se ver com seus pecados, com seus ultrajes, com as suas debilidades. E você vai olhar para o seu irmão como fosse a Virgem Santíssima. E agora você vai abraçar a Mãe do Salvador. É essa experiência que nós precisamos fazer. O seu vizinho é a Virgem Maria. E você precisa consolar essa mãe, essa matriarca, essa nova Eva. Abraça seu irmão. Homens, você pode ser Maria. Bruno, seja Maria para César. César, seja Maria para Bruno. Mas dá um abraço de ternura, sentindo a dor da mãe, sentindo o afago da Virgem Maria que você precisa consolar. Amém? Agora vamos nos sentar. Nessa partilha de coração que nós vamos fazer, nós vamos meditar. Ontem, para os que já estavam, eu falava que há alguns anos, na nossa Semana Santa, nós buscamos ver, perceber, sentir a identidade de alguns personagens da Bíblia. Ora Tomé, ora Maria Madalena. Mas nesse ano nós estamos buscando cada vez mais intimidade com a Virgem Santíssima, até pelo centenário de Fátima, pelos 300 anos de Aparecida, por esse tempo oportuno de conversão que a igreja nos proporciona. Então, o nosso tema da Semana Santa: ó vós todos, vamos ler juntos, que passais pelo caminho, parai e vede se a dor semelhante à minha dor. Massinha, não é você olhar para Gorete e dizer: Gorete, olha a minha dor. Nós somos muito egoístas, sabia? Muitas vezes nós temos a nossa dor e nós imaginamos que a nossa dor é a maior dor do que de todos que estão aqui. Quem já sentiu uma grande dor? Levanta a mão, quem já sentiu uma grande dor? Quem disse que a minha dor é maior do que a dor de Terrance? Mas eu estou preocupada com qual dor? A dele ou a minha? A minha. E eu penso que a minha situação é a pior. Eu penso assim: nossa, lá em casa está cheio de goteira. Meu amor, você tem casa que tem teto. Tem gente que está dormindo na rua. Qual é a dor maior? Então o nosso referencial aqui não é ninguém que esteja aqui. Nosso referencial de dor vai ser a dor da Virgem Santíssima. Tudo bem? Fátima, não pensa as tuas dores. Fátima enviuvou quantos meses? 5 meses. Mas com certeza Delgado era um homem com muitas perfeições, mas com muitas imperfeições. Jesus era um homem com muitas perfeições. E quantas imperfeições? Nenhuma. Então a dor da perda de Jesus era muito forte para a Virgem Santíssima. Por quê? Porque ele não... Silêncio. Só para Fátima. Delgado nunca lhe machucou. Não. Quantas vezes eu machuco César, quantas vezes César me machuca, quantas vezes nós nos machucamos, quantas vezes nós estamos vendo a nossa situação e não pensamos no outro. Mas, gente, qual era a queixa que a Virgem Maria tinha para fazer sobre Jesus? Nenhuma.
Aquele bambino belo, gordinho, fofinho, que se estivesse no meio de nós, a gente ia dar cheiro como damos cheirinhos nas nossas crianças daqui da comunidade. Então, vamos parar um pouco de pensar na tua dor, para pensarmos na dor da Virgem Maria, que foi uma dor verdadeira, que foi uma dor autêntica, que foi uma dor afetiva, sim, mas efetiva. Se eu perguntar a vocês, a Virgem Santíssima estava triste com a morte de Jesus, o que vocês me responderiam? Sim ou não? Lógico que não. Tristeza significa ausência de esperança. A Virgem Maria não estava triste porque ela nunca perdeu a esperança. Ela estava dolorida, sim. Mas mesmo a palavra nos diz, a Virgem Maria estava largada aos pés da cruz. Sim? Não. A Virgem Maria estava de pé. E estava de pé por quê? Porque ela conhecia a promessa. Sabe por que muitas vezes nós nos largamos nas nossas lamentações? Porque nós nos esquecemos das promessas de Deus. Quando o anjo anuncia a Virgem Maria, o anjo diz assim, presta atenção: e o seu reino não terá fim. Então a morte do Senhor Jesus não significava fim. Se a morte daquele bambino não significava fim, ela não estava triste, porque ela tinha uma promessa que a sustentava, que a segurava. Qual seria a promessa de Deus? Redenção da humanidade. Abraão levou aquele seu filho Isaque para ser imolado. Não precisou, mas ele levou. A Virgem Maria levou o seu filho e precisou, e ela estava satisfeita. Essa bambina é filha dessa bambina. Digamos que o sonho dela seja ser médica, e o sonho dessa deve ser que ela seja engenheira, tudo bem? Mas qual é a mãe que sabe que a filha faz vestibular, não existe mais vestibular, é o quê? Enem, e tira nota para passar em medicina? Será que ela vai dizer, ou ela nem fez a minha vontade, ou vai dizer, que bom, ela alcançou aquilo que ela desejava? Sim? Jesus alcançou aquilo que ele desejava. Jesus alcançou vir para o mundo para nos redimir. Qual é a mãe que ficaria triste? Ela estava dolorida. Triste não. Triste talvez estivesse João. João olhava para um lado e fazia, cadê Pedro? Cadê Tomé? Cadê Judas? Cadê? E talvez tenha se sentido sozinho, abandonado. E aí nosso Senhor, conhecendo o coração aflito de João, diz o quê? João, eis aí a tua mãe. Mamãezinha, cuida desse menino que está desgarrado. Não era tanto a Virgem Maria que necessitava de João, mas João que necessitava da Virgem Maria. No primeiro momento nós abraçamos a Virgem Maria para que ela nos consolasse. E agora eu quero que você se abrace. Não você consolando a Virgem Maria, agora é o inverso. É a Virgem Maria te consolando. É a Virgem Maria dizendo, filhos, eu sei quem tu és. Eu sei as tuas podridões, as tuas mazelas, as tuas debilidades, as tuas deficiências, mas eu te amo. Faça essa experiência. Se abrace você mesmo, recebendo nesse abraço, o abraço da Virgem Santíssima, que pode nos consolar. A Virgem Maria, ela tem essa capacidade de não focar nas dores dela, mas nos envolver com esse profundo amor. Amém? Então, essa é a grande dor da Virgem Maria. E alguém pode ter visto já alguém morrer, não é? Como vocês levantaram a mão. E pode até imaginar assim, Deus não sabe o que a gente sofre junto de um leito de morte. Eu não sei se vocês passaram algum tempo dando assistência no hospital a algum ente querido.
Eu, particularmente, eu passei 3 meses no Hospital São Lucas acompanhando o meu pai, que estava com processo de câncer e veio a falecer com câncer de pulmão. E não é fácil, gente. Não é fácil que ele entre e sai de enfermeira. Não é fácil começar a ver seu pai cair os cabelos. Não é fácil isso, não é fácil aquilo. E muitas vezes, como o meu pai, se chega ao óbito. E o que causa tanta dor na Virgem Maria é que, através do óbito de algum familiar, muitos se revoltam contra Deus. Verdade ou mentira? Deus não me ama. Para que eu rezar? Meu filho, meu pai, meu irmão morreu. Maria chega para Jesus e diz o quê? Senhor, se tivesse chegado aqui um pouquinho antes, encontraria vivo. Se você alguma vez se indagou o amor de Deus pela morte do seu parente, disfarçadamente, na sua mente diga assim: Senhor, perdão. Se você culpou Deus de ter perdido um ente querido que você amava muito, diga: Senhor, perdão. Gente, presta atenção. A maior parte dos que estão aqui buscam a consagração de vida através da consagração à Virgem Maria pelo método Monfortino, ou então pela própria consagração nas comunidades. Amém? Quando nós dizemos: Senhor, eu tenho o desejo de me consagrar a Ti, eu posso substituir essa palavra por: Senhor, eu tenho o desejo de me entregar a Ti. Então, meus amados, alguém aqui deseja se consagrar a Deus? Sim, levante a mão para eu ver. Feliz morte. Feliz morte. Filha, você verdadeiramente será consagrada a Deus quando você morrer. Aí você vai ser inteira de Deus. Então nós temos que pedir muita graça de equilíbrio, de acolher a morte. Por quê? Porque através da morte nos vem a verdadeira consagração, a verdadeira entrega. Então nosso Senhor, Ele compreende esse sentimento de morte. Nosso Senhor sabe que essa mãe, ela é essa mãe dolorosa, que se diz que Nossa Senhora tem quantas dores? 7 dores, 7 espadas que atravessam o seu coração. Primeira dor, e as pregações vão se desencadear também nessas dores, seria a profecia de Simeão. Simeão chega para a Virgem Santíssima e diz aqui: uma espada de dor transpassará, a tua alma. Opa. Segunda dor, fuga para o Egito. Imagina, Jesus era um pobre perrapado, era o rei do universo, e teve que fugir para onde? Para o lugar dos ídolos, para o Egito. Terceira dor, perda do menino Jesus por 3 dias. A Virgem Maria devia sair naquelas carruagens: você viu Jesus? Você viu Jesus? Cadê Jesus? Mas ela simplesmente não perguntava. A cada pessoa que Nossa Senhora tinha oportunidade, ela evangelizava: você viu Jesus? Jesus quer o teu bem, quer a tua salvação. A Virgem Maria sabia perder tempo com as pessoas procurando Jesus para apresentar Jesus. Muitas vezes vocês já perderam Jesus na sua vida. Quem nunca perdeu um único domingo da vida de uma Santa Missa? Quantas vezes nós perdemos também Jesus? A Virgem Maria perdeu Jesus não por irresponsabilidade, mas Jesus estava onde? Pregando no templo. Para quem? Para os compadres dele, os doutores da lei. E quando ele estava pregando para os doutores da lei, a Virgem Maria chega próximo. O que é que ela diz? Não sabes que teu pai e eu estávamos à procura? Resumindo a história, Jesus ficou com os doutores da lei? Sim ou não? Não. O que foi que Jesus fez então? Jesus voltou para casa e a Sagrada Escritura vai dizer: ele foi obediente. Sejamos obedientes, gente. Sejamos obedientes. Sejamos cada vez mais acolhedor das palavras da Virgem Maria. Por quê? Porque o próprio Cristo assim foi. Quarta dor, Jesus carregando a cruz no ombro. Nossa Senhora, se minhas meninas sofressem assim um arranhãozinho no dedo, eu fazia: ai meu Deus, que pena que não foi, hein?
Mães, vocês nunca tiveram esse sentimento, não? Aconteça comigo, mas não aconteça com o meu. Os filhos podem até não entender isso. Vocês só vão entender quando vocês forem pais e mães. Aí vocês vão entender o que é a dor de um pai e uma mãe por um filho. Está bem pertinho, Luiz, você compreender isso. E aí agora vem a quinta dor, a morte de Jesus. A morte de Jesus é uma dor, não uma tristeza. Porque tristeza é sinônimo de desesperança, tá? Sexta dor é o que nós vamos trabalhar nesse momento. Pela dor que sofrestes quando recebestes em vossos braços o corpo inanimado do Jesus descido da cruz. Por isso que a gente estava fazendo naquele momento, nos abraçando, porque essa dor é o momento que a Virgem Maria recebe seu filho em seus braços. E Nossa Senhora, ela vai dizer uma santa essa revelação, dizendo assim: meu filho era branco e agora vermelho, não pela cor, mas pelas chagas que lhe tens aberto. Ele era belo, agora, em vez de belo, é todo deforme. Ele encantava com seu aspecto, agora causa horror a quem o vê. Esse é o filho da Virgem Maria. Esse menino que veio inteiro, lindo, puro, agora está todo xangado. Se diz que se olhava para ele, ele não tinha mais nem expressão humana. Aquele filme de Mel Gibson diz que foram tantos os golpes de Nosso Senhor, os olhos já não conseguiam ver, a barba tinha sido arrancada, as costas flageladas, não tinha aparência humana. Jesus morreu. Ele que veio do Pai, volta ao seu Pai, proferindo essas últimas palavras. Todos juntos? Pai, nas vossas mãos encomendo o meu espírito. Quem disse isso? Meus caros amores, vocês têm coragem de dizer essa frase no nome de vocês? Eu não estou falando só nesse período de Semana Santa. Eu estou perguntando se vocês têm coragem de dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por quê? Porque é uma dificuldade muito grande. Nós lutamos querendo esse encontro com o Pai, mas o mundo vem e nos puxa, sim ou não? Quantas vezes vocês disseram: agora é definitivo, agora eu vou caminhar para Jesus sem volta? Passou um mês, você já começou a fraquejar. Passou 2 meses e vamos para a missa só no domingo? Sim ou não, gente? Então é nessa categoria que nós temos que pedir: Pai, nas vossas mãos encomendo o meu espírito. A primeira morte do mundo, quem foi? Quem foi aquele que primeiro morreu? Qual foi a primeira criatura que morreu? Presta atenção lá. Quem devia ser aquele lá no cantinho? Quem é esse casal? Quem é esse outro? Nós temos aí os nossos primeiros pais: Adão e Eva, Caim e Abel. E Eva segura seu filho morto, como a nova Eva também segura o seu filho morto. Caim e Abel. A Virgem Santíssima, depois que vos com tanto amor destes do mundo vosso filho para a nossa salvação, olha só, olha a mamãe do céu segurando Jesus. Se nós pegamos os nossos menininhos e fazemos: ai, como é fofinho, o que que Nossa Senhora devia fazer ali? Gente, Nossa Senhora segurava o filho dela, sim, mas ao mesmo tempo a Virgem Santíssima estava segurando Deus Todo-Poderoso, aquele que você vai e comunga. Esse Deus ela podia segurar com os braços, segurar, amar. Quando uma mulher está grávida, não é doidice não, viu?
a gente conversa com o nosso filho e isso faz muito bem. Quantas vezes a Virgem Maria adorou Jesus no seu ventre? Quantas vezes ela adorava esse menino e ela fazia uma procissão porque ela levava. A Virgem Maria foi visitar Santa Isabel e ainda estava do puxinho dela, Jesus. E já aconteceu milagres e prodígios. João Batista foi santificado. Imagina quantas pessoas tiveram contato. Os reis magos, aqueles que imaginavam que era ser um reinado, encontram Jesus com a Virgem Maria e transformam todo o seu pensamento do que é a verdadeira riqueza. É essa experiência que nós temos que fazer. Mas eis que o mundo restituiu a Virgem Maria. Olha só. A Eva que segura o seu filho, e agora a nova Eva que também segura seu filho. É este o filho que o mundo devolve à Virgem Maria. O novo Abel, assassinado pela raça invejosa de Caim, desceu da cruz e foi colocado sobre os joelhos da nova Eva, Maria. Então nós podemos fazer uma comparação. Vocês hoje, os que estavam aqui, fizeram a experiência da Via Sacra. A Via Sacra, na 13ª estação, tem uma relação com a sexta dor da Virgem. A Via Sacra, 13ª, é Jesus descido da cruz. A sexta dor da Virgem Maria é Maria recebe Jesus descido da cruz. Entenderam que existe algo a mais na dor? Não é só descer, mas agora é receber. Receber justamente dessa cruz. Nessa sucessão de feridas, Jesus sofre por sua mãe, que tanto deve sofrer por ele, e Maria sofre por seu filho. Veja só. Se eu estou aqui, eu consigo perceber quem está cochilando. Eu consigo perceber quem está, em vez de escrevendo, desenhando. Nós conseguimos perceber as coisas. Da mesma forma, Jesus Cristo estava no alto da cruz e ele percebia aqueles que estavam lá. Nosso Senhor conseguia perceber quem dizia crucifica-o. Mas no meio daquele povo, Jesus conseguia perceber quem verdadeiramente não queria que ele fosse crucificado, mas estava com medo e foi omisso. Omissão também é pecado. Mas atirar a pedra é mais forte do que não ter coragem de dizer não faça isso. A ferida da Virgem Maria doía em Jesus, como a ferida de Jesus doía na Virgem Maria. Imagine as trocas de olhares na cruz de Jesus e de sua Mãe Santíssima. Gente, tem momentos que eu estou num canto e César quer ir embora. Vocês pensam que ele diz assim, vamos embora? Só falta ele botar um olhar daquele para mim, eu já entendi tudo. É assim ou não com vocês? Gente, nós conseguimos perceber. Quando minha mãe dizia Mara Lúcia, eu fazia, é hoje que eu vou para Pisa? Nós temos códigos familiares, nós temos situações que a gente aprende sem dizer as palavras, mas nós compreendemos. É assim ou não, Fátima? Suas 3 meninas, sabe o que você sente só pelo olhar? Sabe? A Lívia Maria, ela tem... Maria, pode até se fazer de doida. Mas nós entendemos. Então, nesse momento, é uma troca de dor. É a Virgem que sente, é Jesus que sente. Pilatos tinha interesse que os crucificados morressem mais depressa para tirá-los depois da cruz, para que não ficassem pendurados durante o sábado. Nas leituras de hoje nós vimos isso. Pilatos queria tirar rápido aqueles 3 bandidos da cruz. Amém? Então o que é que ele faz? Lembra da palavra, gente? Foi hoje na missa, na celebração. Ele manda quebrar as pernas. Para quê? Acelerar o processo da morte. E estava lá João e a Virgem.
E o que acontece? Existe uma revelação de Santa Brígida que vai dizer que ele, com interesse que morresse, mandou também que fosse executado nosso Senhor mais rápido. Só que depois já chega a informação para ele que nosso Senhor já havia morrido. E a morte de nosso Cristo foi mais rápida do que a morte dos outros 2 ladrões. Então não foi necessário quebrar as pernas. Mas por quê? Para que se cumprisse o que estava nas Escrituras. Água, símbolo de nossa regeneração. Sangue, preço de nossa redenção. Para comprovar que Jesus estava morto, um sargento do exército romano mergulha sua lança no peito de Cristo. Quebrou as pernas de Cristo? Não, mas pegou a lança e atravessou no Senhor. Pergunta: Jesus sentiu essa dor da lança? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente. Jesus já estava morto. Quem sentiu? Se cumprindo qual profecia? Uma espada de dor transpassará a tua alma. A espada continua a ferir mesmo depois de sua morte. Fecha teus olhos. Quantas vezes já feristes o coração de Deus com os teus pecados, com as tuas vaidades, com as tuas presunções, com a tua preguiça, com a tua tristeza, com a tua gula, com a tua grosseria? Quantas vezes nós ferimos o coração de Deus? Amém? Quem nunca feriu o coração de Deus com a espada, levante a mão. Amém. E neste coração, nesta ferida profunda, aberta pelo amor, onde podem entrar as almas que querem ser salvas do dilúvio pelo pecado. Gente, presta atenção. Nosso Senhor, Ele tem conhecimento de tudo. Onipotente, onipresente, onisciente. Se não fosse para ter uma grande consequência benéfica para a humanidade, Ele não se permitiria que essa chaga fosse aberta. Mas se essa chaga do peito foi aberta, então aproveita. Derrame-se. Entre dentro dessa chaga aberta. Filha, se esconda lá. O mundo é um mundo cão que quer nos devorar. Aonde é que nós precisamos nos refugiar? Onde é que precisamos nos esconder? Na chaga aberta de nosso Senhor. O Sagrado Coração é um refúgio, um abrigo seguro. Discípulos da Mãe de Deus, nós temos que ter toda uma reverência, todo um amor, toda uma devoção. Porque nesses últimos tempos nós não vamos conseguir não sermos achados se não estivermos no coração de nossa Mãe, de nosso Cristo Senhor. Nós precisamos aproveitar cada vez mais essa chaga aberta para que possamos estar. Mas depois de ter aberto os tesouros do seu coração, a espada penetra na Virgem Maria. Vinde a mim se quiserdes ser salvos. Escuta isso, nosso Senhor nos dizendo. Encontrareis a santidade, sereis santos. Achareis alívio nas aflições, a força na debilidade, a paz nas dúvidas e a companhia no abandono. Busquemos cada vez mais essa devoção aos Sagrados Corações. As casas antigas tinham um grande costume. Nas salas ter um quadrinho e nesse quadrinho ter a imagem dos Sagrados Corações. E hoje nós vamos nas casas e muitas vezes nós encontramos um grande bar, um grande isso, um grande aquilo, mas nós não estamos entronizando nas nossas famílias o rei e a rainha. Então que possamos cada vez buscar mais e mais. Luiz, aceita eu dar um Sagrado Coração quadro para vocês, para casamento? Combinado? Eles vão casar em maio, nós precisamos rezar por eles.
é a maior preciosidade que vocês podem ter. É a maior candura, é o maior encanto que pode existir. Nunca nos sentimos tão unidos na alegria como nos sentimos da dor. Vamos lá. Imagina aí você ganhando 100 mil reais. Dá para resolver uns babados lá da sua casa? Quantos amigos teriam para estar com você quando você fosse receber o dinheiro? Ela está dizendo assim: vamos inverter. Marcinha está com a conta no banco negativa em 100 mil reais. Procura aqui no meio desses quem você vai ter. O mundo material é assim. Mas ao mesmo tempo, quando nós encontramos amigos leais, nós nos unimos muito mais nos momentos das dores do que nos momentos das alegrias. Sim ou não, gente? Presta atenção para não ver assim. Então, Mara, como é que eu posso discernir se alguém é verdadeiramente meu amigo? Veja se nas adversidades da vida ele está junto de você. Porque se estiver, então provavelmente seja um amigo fiel. Porque está com você nas dores. Então, nesse momento das dores, a Virgem Maria está cada vez mais unida e unida a Cristo. Transpassamento de dois corações com uma só lança. Não foi uma lança em Jesus, outra lança na Virgem Maria. Foram quantas lanças? Uma única lança que faz com que eles estejam unidos, os sagrados corações. E vocês podem dizer assim: mas o que é que tem a ver coração com dor? César é cardiologista. Muitos vão para ele dizendo: César, doutor César, eu estou com dor. Por quê? Porque meu irmão fez isso, isso e isso. Eu estou sentindo umas coisas aqui. Sim ou não, gente? Quando a gente está triste, quando a gente está desiludido, quando a gente está magoado, qual é o primeiro órgão que dói? O coração. Então, falar dos sagrados corações também é falar dessa dor da Virgem Maria, mas também mostrar o remédio. Alguém que chega e faz assim: eu estou com dor, ele vai dizer: passe um remédio. Nós estamos sofridos, nós estamos pecando, nós estamos cada vez mais nos rasgando. Qual é o remédio que nós precisamos receber? Devoção aos sagrados corações. Se formos devotos dos sagrados corações, nós vamos buscar comunhão, nós vamos buscar mortificação, nós vamos buscar cada vez mais comungar, confessar. Para quê? Para estarmos de acordo com a própria devoção dos sagrados corações. Na adoração do Sagrado Coração de Jesus e na veneração do Imaculado Coração de Maria. Amém? Coração de Jesus, com seus espinhos, coração da Virgem Maria, cada vez mais inflamado de amor. A lança feriu o coração. Põe a mão no seu coração. Vê se ele está batendo. Que bom. Não morra aqui não, deixa para morrer depois. Está batendo? Diz assim: Senhor Jesus, que o teu amor transpasse nesse minuto o meu coração. Que esse coração que bate, Senhor, possa permanecer vivo para te fazer amado, para que eu possa te adorar, para que eu possa te receber, para que eu possa viver, Senhor, inteiramente para ti, por ti, em ti. Atinge-me, Senhor, na mais profundidade das minhas misérias. Esteja comigo, Senhor. Não deixe, Senhor, que eu me esqueça que a tua dor foi pela minha redenção. Gente, isso é forte. A dor de nosso Senhor é pela nossa redenção. Essa chaga do seu coração não pode parar de bater nunca. Esse sentimento de corresponsabilidade pelo mistério de Jesus não pode parar.
Quando nós acharmos que nós somos grandinhos suficientes para encararmos nossa vida independente de Deus, verdadeiramente vamos nos lascar. Lascar não é nome feio, viu? Se vocês buscarem no dicionário, lascar é dividir. Você pega um pau, pega um machado e lasca ele no meio, para cá e para lá. Não vamos chegar no céu se formos lascados. Só vamos chegar no céu se tivermos inteiro, corpo, alma e espírito, unido a Cristo. Precisamos cada vez mais buscar. Então, não se esqueçam, nessa sexta-feira, nós fomos atingidos no nosso coração. Olha para sua irmã e diga assim: não se esqueça não. Você foi atingido no seu próprio coração. Quem enterraria Jesus? Vamos lá, pense aí. No teatro tem algumas pessoas que fazem encenações. Tem outro que a gente diz que é povo. Povo não é aquele que fala nada, mas é aquele que corre, é aquele que faz, aquele que atua. É o povo. Se vocês estivessem no povo, você teria coragem de dizer assim: eu quero o corpo do Senhor? Quem diria isso? Vamos para os apóstolos, para a gente não se achar o pior dos cristãos. Que foi que Pedro disse? Eu não conheço não, eu não conheço não. Gente, se alguém fosse para dizer que queria enterrar o corpo do Senhor, eu estava dizendo que fazia parte com ele. E aqueles que fazem parte com ele seriam presos e seriam criticados e seriam julgados da mesma forma, sim ou não? Gente, entenda. Se vai se assaltar um banco, aquele que está no cofre vai ser preso se a polícia chegar, sim ou não? Mas aquele que está no carro esperando o dinheiro e faz parte da mesma equipe, não vai ser preso junto não? Será que vocês teriam coragem de chegar e dizer: me dá o corpo do Senhor? Querer o corpo do Senhor vai cair naquela frase do Padre Edivan: seria eu me comprometer com Ele. Vai chegar uma época, e nosso carisma, discípulos da Mãe de Deus, é justamente preparar as pessoas para a volta gloriosa do Senhor, que nós vamos nos deparar com os falsos profetas. E esses falsos profetas vão iludir os cristãos que não reconheceram o gosto do Senhor, o sabor do Senhor, o cheiro do Senhor, a fala do Senhor, e vão fazer com que adoremos a outros deuses. Mas cada vez mais tenhamos o entendimento: se ficarmos com Deus, pode ser que exista muitos mártires. E vocês pensam que todos os cristãos que se dizem católicos hoje, na hora de chegar aquele último momento, você é de Cristo ou não, você morre, vão ter a mesma coragem daquele mexicaninho que disse: Cristo reina, Cristo impera? Como era o mesmo nome do santo? Será, hein, Raquel? Que a gente vai ter a força suficiente de dizer: eu sou de Cristo, eu estou com Cristo, e eu, se for necessário, eu vou para o martírio? Quando chegar as épocas que a gente não tiver as facilidades e as comodidades espirituais e materiais, será que nós vamos permanecer dizendo que somos cristãos? Quem enterraria Jesus? Quem lhe faria o sepultamento respeitável e compassivo do que ele merecia? Nós estamos falando de qualquer homem? Estamos falando de Deus. Então Deus não poderia ser enterrado da mesma forma. Deus não poderia ser largado apenas com umas areinhas em cima. Quem cuidaria para que o corpo de Jesus não fosse colocado no sepulcro comum? Jesus não é comum. Você pode dizer assim: ah, mas eu faço isso porque todo mundo faz. E desde quando Cristo é todo mundo? Desde quando um cristão é todo mundo, que tem que seguir as normas do mundo? Vocês, nem eu, nós não somos qualquer pessoa. Nós valemos o sangue do Cordeiro, e isso nos diferencia. Quem poderia cada vez mais fazer e pedir esse corpo do Senhor? Quem daria ao corpo de Jesus um sepulcro novo, na qual ninguém tinha sido ainda posto? Aqueles que lhe tiraram da cruz. Aqueles que foram tirar Jesus da cruz
foram aqueles que enterraram Jesus. Na palavra foi dito o nome deles hoje. Quem foram essas duas pessoinhas? José de Arimateia e Nicodemos. Os apóstolos, será que foram os apóstolos? A maioria deles estava se escondendo de medo dos judeus. Será que foram as mulheres? Elas não tinham recursos para isso. Gente, o corpo de Jesus estava sendo zelado, guardado por Pilatos. Então ninguém conseguiria se aproximar do corpo de Jesus se não fosse por um consentimento de Pilatos. Se entrar alguém aqui para bagunçar, a gente não vai deixar. Não é só Mara e César não, vocês também não vão deixar, porque vocês fazem parte dessa casa. Pilatos era que estava responsável pelo corpo de Jesus. Então, que grau de intimidade tinha José de Arimateia e Nicodemos para chegar a ter a posse desse corpo do Senhor? Existe uma revelação, né? Santo Afonso vai dizer que a mãe de Jesus pediu para que Pilatos fosse buscar o corpo do Senhor. Por quê? Temendo a mãe dolorosa que depois do traje, da lança, outras injúrias fossem feitas a seu amado filho, pede a José de Arimateia obtivesse de Pilatos o corpo de seu Jesus, a fim de que ao menos morto o pudesse guardar e livres dos ultrajes. Essa semana passou uma reportagem que saiu uma notícia do WhatsApp que tinha um casal que estava sequestrando crianças. Não sei se vocês viram isso. Em decorrência disso, foi dito: esse casal está no carro tal, mostrou as características. Essa mensagem do WhatsApp correu notícia. E o que acontece? As pessoas que viram essa mensagem, quando viram o carro, quando viram a identificação, pegaram esse carro, pegaram esse casal, bateram bastante, terminaram incendiando esse carro e tudo. Entende isso? Então veja, o que fariam as pessoas revoltadas que gritavam crucificam Jesus, se nosso Senhor tivesse permanecido naquela cruz? O que teriam feito? Pensa, gente, pensa. O que aquelas pessoas que estavam domadas pelo demônio, porque aquilo não era humano, aquele ódio que as pessoas estavam de nosso Senhor não era humano. Lembre-se, há poucos dias estava Hosana, o filho de Davi, com folhagem, Jesus passando, sendo aclamado, e já com poucos dias tudo já tinha se transformado. Agora ele era o pior de todos os bandidos. O que estava acontecendo? Então a Virgem Maria temia: o que é que vão fazer com meu filho se ele não for resguardado? Então a própria Virgem pediu a José de Arimateia, e José de Arimateia foi a Pilatos, né, expor a dor e o desejo da aflita mãe. E diz Santo Anselmo que com a compaixão para com ela, enterneceu Pilatos e moveu a conceder-lhe o corpo do Salvador. Lembre-se, quem era a esposa de Pilatos? Cláudia. O que foi que Cláudia tinha sonhado há algum tempo? Ela tinha sonhado que aquilo que ia acontecer. Lembra que quando Pilatos vai dizer que está com Jesus, ela chega próximo e diz assim: olha, eu tive um sonho, e revela tudo aquilo. Pilatos já estava com o coração aflito, porque ele não encontrava culpa em nosso Senhor. Ao mesmo tempo, Pilatos conseguia compreender, mas um homem, mesmo que sofresse tanto, não poderia já morrer. Ele sabia que ele estava morto. Então, para amenizar um pouquinho a sua consciência, o que é que ele faz? Tá bom, José de Arimateia, então fica com o corpo de Jesus, porque ele já estava com remorso. Gente, não tem coisa que corroa tanto o nosso juízo quanto o remorso. Alguém já sentiu remorso aqui? É péssimo. A gente não dorme, a gente não come, a gente não faz mais nada com remorso. Então, José de Arimateia tem essa possibilidade de estar. Ana Catarina Emmerich, ela vai dizer que, mais uma vez, Pilatos consegue compreender que aquele homem que ele lavou as mãos era inocente, né? E ele fez esse ato de entregar o corpo de uma forma de disfarçar a sua crueldade.
A cruz ficou abandonada, cercada apenas de alguns guardas. Veja, não foi Jesus morreu e já tiraram Jesus da cruz, não. Jesus morreu, eles receberam a autorização de tirar o corpo de Jesus, mas eles ficaram o quê? Esperando o quê? As pessoas se dispersarem. Porque se tivessem tirando na frente das pessoas, as pessoas poderiam partir para cima para roubar o corpo de Jesus, maltratar, ultrajar, ou ficar tudo de olho para saber onde é que Jesus estava. Entende? Lógico, os soldados estavam lá, os soldados ficaram pastorando justamente a questão do sepulcro. 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, estavam nos arredores, examinando para ver se o povo já tinha se afastado, indo ao sepulcro para fazer alguns preparativos, e estudavam as condições, fizeram o plano para o descedimento do corpo do Senhor. As ruas estavam desertas e silenciosas, isso que a gente já veio comentando um pouquinho. Então, a história é história, toda história tem um começo. E se muitas vezes você hoje tem um caminho vocacional, você vai conseguir compreender o seu processo olhando um pouco para a sua história atrás. Por que vocês hoje estão em Mossoró levando a consagração? Veja as histórias que tem para trás. Veja as consagrações que os pais de vocês fizeram. Vejam isso. Ninguém está em determinada missão à toa. Tem uma história. Então nós vamos ver um pouco da história também. Olha aqui, que momento é esse? O momento do nascimento do menininho de Nossa Senhora, né? E aqui nós encontramos um José amado, perfeitíssimo, justíssimo, castíssimo, que mais? Lindíssimo. Estava com a Virgem Santíssima. Havia uma manjedoura. Existiam os pastores, existiam também quem eram aqueles 3? Os reis magos. Presta atenção. O que foi que os reis magos levaram para Nosso Senhor de presente? Incenso, ouro e mirra. Nós temos agora a cruz, um outro altar do Senhor. Um outro José agora aparece. Não mais José o carpinteiro, mas José Arimateia. Havia também mirra e perfumes, não mais como presentes para o nascimento, mas presentes para cuidar do corpo de nosso Senhor. Não é? Então se vai dizer que esses momentos são presságio da morte. O nosso Senhor, ele era carpinteiro. Sim? Concordam com isso? Porque ele aprendeu a arte da carpintaria com o seu pai, nutrício, São José. Amém? Arlete, digamos que eu sei, brincadeirinha, que você vai morrer numa moto azul. E Luiz chega para você e faz: quer ir para a fraternidade? Quero. Quando você chegasse lá fora, ele tinha de lhe buscar numa moto azul. Tu ia? Jesus é carpinteiro. Quantas vezes ele escutou o martelo? E ele sabia que iria morrer. Nossa história de vida indica qual será nosso destino. Nosso Senhor no cálice. Os homens vêm nesta vida para viver, enquanto que Jesus veio nessa vida para morrer. Seu berço era um cálice de oferenda, cheio de rubro sangue da vida. Aqueles que morrerem com Cristo, ressuscitarão com Cristo. Olha para o seu irmão com muita candura, com muito amor, e diz assim: tomara que você morra. Tomara que você ressuscite.
Tomara que tenhamos todos novos céus e novas terras. Tomara que você morra, Bruna. Eu não. Mas vamos lá. Pedir o corpo de um crucificado. Voltando para aquilo que nós estávamos falando, necessitava de coragem, fé, lealdade e dedicação, sim ou não? Imagina aí Pilatos, que era o bam, e de repente você vai chegar para ele sabendo, não que vai pedir um homem rico, mas se alguém foi crucificado, era porque o crime daquela pessoa era um crime bárbaro. Não era qualquer pessoinha, não era qualquer bandidinho, não. Você estava pedindo o corpo de um carrasco. E José de Arimateia e Nicodemos, eles tinham algumas características que a gente precisa ver. Homem rico, justo, bom, que esperava o reino de Deus. Membro do mesmo conselho que tinha condenado Jesus. Bem relacionado com Pôncio Pilatos, eles gozavam de uma amizade. Quem é aqui que pode chegar na casa do prefeito e dizer: ei, eu preciso conversar contigo? Não conversa, abriu. Você vai para o secretário do secretário, do secretário, do secretário, do secretário, do secretário, do secretário, do prefeito. Daqui a 2 anos você consegue falar com ele. É mais ou menos assim. Teve medo de ser discípulo. Ele convivia com Jesus, mas ele tinha medo de se comprometer. Ei, quantas pessoas aqui identificam na fraternidade ou identificam nas diversas comunidades o seu chamado espiritual, mas tem medo de se comprometer. Precisamos assumir compromissos. Dirigiam-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Nicodemos, chefe dos judeus, fariseu, membro do conselho, conversa com Jesus. É aquele que, quando nosso Senhor vai conversar com ele, vai dizer o que era necessário nascer de novo. Esse é o Nicodemos, né? Não havia confessado abertamente a fé em Cristo. Na morte de Cristo, entretanto, corajosamente uniu-se a José no enterro. Comprou muitas ervas e especiarias para o embalsamento do corpo. Gente, presta atenção. Aqui tem pessoas de várias comunidades, paróquias. Muitas vezes nós sentimos identidade com uma instituição. Não basta ter identidade. Nós temos que procurar o nosso lugar de pertença. Nós temos que assumir a nossa fé. Nós precisamos ter compromisso. Se diz que tinha 12 discípulos, mas os 12 discípulos de Jesus, quantos estavam aos pés da cruz? Oficialmente, 1. E esses 2. Então, que bom que eles ainda deram tempo de se comprometer com Jesus. E quantas pessoas que vocês conhecem estão brincando de compromisso, mas não tem compromisso nenhum. É muito estranho quando a gente vê uma pessoa e faz a consagração 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois de 6 anos de renovação, ainda continua se vestindo da mesma forma, escutando as mesmas músicas, dançando as suas mesmas danças, e a gente vê que não houve pertença. Eu me identifico, eu admiro Jesus, mas eu não tomei a vida de Cristo para a minha vida. Temos devotos da Virgem Maria aqui, sim ou não? Como é que está a sua paciência, a sua mortificação, gente? Se nós somos devotos, nós temos que cada vez mais exprimir e exalar a Virgem Santíssima em nosso meio. Então, existia todo esse compromisso. Nicodemos fornecendo um unguento, José fornecendo o túmulo do Senhor. Esses 2 homens prestaram maravilhosos serviços ao Senhor que ninguém pôde fazer. Imagine aí, na história de vida de vocês, o que é que está escrito? O que foi que Arlete fez? O que é que Fátima fez? O que Vaira fez? O que foi que vocês fizeram? Na história de vida de José de Arimateia e Nicodemos está o quê? Fomos buscar o corpo. Nós tiramos o corpo de Jesus dessa cruz. Revelação de Santa Brígida de novo. Junto da cruz do Senhor, colocaram escadas. Para quê? Eles não estavam segurando qualquer microfone. Era um microfone. Eles não estavam segurando um homem. Estavam segurando
o homem. Quando nós colocamos que é necessário ter zelo por Deus, não é simplesmente ter cuidado com Deus, mas é ter amor por Deus. Então eles não estavam descendo daquela árvore da cruz qualquer manga, qualquer fruto, mas é o bendito. Então eles tiveram todo o cuidado para descer esse Cristo dessa cruz. E se diz nessa visão que estavam lá os santos discípulos, sim. Primeiro despregaram as mãos, depois os pés. Os cravos foram entregues à Virgem Maria. Gente, presta atenção. Aquele cravo que perfurou o corpo do Senhor. Imagine Arlete sendo mamãe, Maria, e alguém dizendo assim: segura aqui. Você não ia pegar esse cravo como qualquer coisa. Você imaginava que aquela mãozinha que acariciou foi transpassada por um cravo. Qual será a referência que teve a Virgem Maria segurando aqueles objetos que causaram dor no filho? Ai, como pai e mãe conseguem compreender o que é dor quando a gente imagina os nossos filhos. Polly, imagina Gabriel caindo, rolando até lá embaixo. Se fosse possível, você dizia o quê? Gabriel é tão pequenininho, o meu corpo é muito maior, não serve o meu, não? Sim, gente, entende isso? Então, os cravos foram entregues à Virgem Maria. Depois, segurando um corpo de Jesus por cima e outro por baixo, o desceram da cruz. A mãe se levanta sobre as pontas dos pés, estendendo os braços, vai receber o querido filho, abraça-o e depois senta-se debaixo da cruz com o seu filho nos braços. Haverá maior dor do que essa dor? Haverá dor tão forte, tão redentora quanto essa dor da Virgem Maria? Ela vê a boca aberta do seu filho, aquela boca que encostada ao seio dela amamentou. Ela vê agora essa boca aberta, os olhos escurecidos. Ela examina aquela carne dilacerada, aqueles ossos descarnados. A Virgem Maria tira-lhe a coroa e percebe o estrago que aqueles espinhos fizeram na cabeça de nosso Deus. Observa as mãos, os pés transpassados e diz: ah, meu filho, a que estado te reduziu o amor para com os homens? Que mal lhe fizestes para assim te maltratarem? E aí a gente pode entender a santidade da Virgem Maria. Porque eu não sei se fosse comigo, se eu visse os meus filhos, sejam da carne ou espirituais, serem tragados pela inveja, pela dureza do coração, se eu teria coragem de estar lá. Mas que bom, eles serão salvos. Vitor, cuide bem de Raquel, viu, seu cabra? Porque se você fizer mal a essa menina, você vai se ver. Raquel, esse menino é do meu coração. Cuide dele. Nenhuma mãe quer ver seu filho maltratado. E a Virgem Maria, nesse momento, se ela fosse uma mulher qualquer, ela teria raiva, sim ou não, daqueles que fizeram com Jesus. A Virgem Maria buscaria vingança, sim ou não? A gente às vezes sabe as histórias. Os carneiros contra os figueiredos, sei lá, né? Nos interiores tem muitas rixas de família. Um mata um, que um mata o outro, que mata o outro, e nessa história vai se perpetuando. Nunca ouviram isso não, gente? Se a Virgem Maria, como as pessoas dizem que ela é uma mulher qualquer, o que é que a Virgem Maria teria feito com Pedro?
com Tomé e com os outros. Ela não poderia ser uma mulher qualquer, ela é a Imaculada Conceição. Queira os protestantes assumirem ou não, a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, é a sempre virgem. Mesmo que nós católicos não estejamos assumindo a nossa mãe como a diferente e a santa entre todas. Minha grande preocupação não são os protestantes que estão crescendo, mas são os católicos que estão se enfraquecendo e não assumem com radicalidade o amor à Virgem Santíssima. Essa é a nossa grande preocupação. A apostasia, a grande bomba atômica dessa geração. O deixar a sua fé por as coisas que sejam mais interessantes e encantadoras. Sabe aquele cravo que a mãe recebe? Imagina Jesus na cruz, fecha os seus olhinhos. Faz de conta que a Virgem Maria te entregou aquele cravo para que você segurasse um pouquinho. E que você, nas suas limitações, nas suas fraquezas, você sabe que você tem um desejo de seguir a Deus, mas muitas vezes você é inconstante. Você se torna uma pessoa desequilibrada, que você não sabe elencar e fazer as escolhas espirituais, porque muitas vezes as materiais falam mais alto. E agora você pega uma dessas escadas que desceram Jesus, e agora você sobe nessa escada, e você está na cruz do Senhor. E você tem a possibilidade de pedir a esse Deus a graça de ficar na cruz, pregado na cruz. Você só tem um cravo, mas aquele cravo do Senhor pode te sustentar. Qual a chaga que você vai permitir ser perfurada hoje? Perfurado hoje. Escolhe, meu filho. Se esse cravo vai penetrar a tua mão esquerda, a tua mão direita, ou se esse cravo vai estar nos teus pés, mas faz a tua escolha hoje. E você pode me perguntar, mas Mara, como é esse cravo? Ele é pontiagudo, para facilitar essa entrada. E eu te digo que esse cravo que vai penetrar a sua chaga pode ser os teus temores. É o momento de você poder ofertar no teu corpo uma chaga para consolar a chaga de Cristo. Nós passamos por essa quaresma e vocês, como eu, nós fizemos penitências. Quais foram essas penitências? Talvez de não comer doce, talvez de não ligar o WhatsApp, talvez de fazer orações. Mas essas mortificações, essas penitências têm a capacidade de te fazer pregado na cruz. Eu quero que vocês elenquem um sacrifício que vocês podem fazer em reparação às ofensas que Jesus sofreu. E que amanhã você vai anotar num papelzinho esse cravo, isso que faz você ser segurado na cruz, e vai me entregar. Mas pede ao Espírito Santo para que possa te mostrar que mortificação, que penitência, que oração, que esmola você pode doar para Deus como sendo o cravo que você vai ofertar a Deus, seja por 1 mês, 2 meses ou a vida inteira. Amém? Conseguiram perceber algo que vocês podem fazer? Conseguiu, Luiz? Tá bom, isso vocês vão escrever num papel. Por quê? Porque nossa casa tem o hábito de sempre no primeiro sábado de cada mês, nós vamos lá para a capelinha do Senhor Morto e depositamos lá, e quando termina a celebração eucarística no ginásio, normalmente nós vamos à capela do Senhor Morto e a gente oferta incenso como honra e reparação pelo Senhor. Tudo bem? Então isso que vocês vão entregar vai ser o quê? O seu cravo.
Aquela sua penitência pode ser a tua salvação eterna. Isso que você vai fazer vai ser escrito no seu livro da vida. E quando você passar pelo julgamento particular, pode ser que tenha dito assim: você fez isso, e ela fez aquilo, Senhor. E aquilo seja o cravo que vai deixar você pendurada na cruz com direito a céu. Amém, gente? Recebe causa do sofrimento do Senhor, todos guardavam silêncio, né? Receasse causar sofrimento ao Senhor, todos guardavam silêncio. Naquele momento que Jesus morreu, todos estavam em silêncio. Por quê? Porque eles não sabiam o que fazer. Gente, quando alguma coisa muito grande acontece, às vezes a gente fica tão chocado que ninguém diz nada, todo mundo fica quieto. Eles estavam quietos, eles estavam guardando silêncio. Qual é o dia que a igreja guarda silêncio? Hoje. Então eles falavam assim, num tom de voz menor. Quando Jesus vai descendo dessa cruz, ele é colocado justamente num pano, num tecido. Jesus é deposto da cruz, a despregadura da cruz. É a retirada da cruz depois de morto. Querem dar uma sepultura honrosa. Material utilizado, martelos e o quê? Turqueses. Você sabe o que é isso? Ontem, eu não sei se vocês perceberam, na encenação, Nossa Senhora estava com o título de Nossa Senhora da Salete. A Virgem Maria da Salete, ela tem uma corrente, ela tem um crucifixo, vocês já viram? Nesse crucifixo da Virgem Maria está penduradinho um martelo e uma turquês. O que significa o martelo? Às vezes com os nossos pecados, que muitas vezes nós martelamos, crucificamos o Senhor. E para que serve a turquês? A turquês é aquele outro que serve como se fosse uma pinça para poder tirar os pregos. Então é essa experiência que nós temos que fazer. É colocado o nosso Senhor nos braços de nossa mãe e ele recebe no colo. As dilacerações foram horríveis. Causaram várias feridas no Senhor. É esse o filho que a Virgem Maria recebe. José, Arimateia e Nicodemos descem da cruz e depois nos braços da aflita mãe, que com ternura recebe o aperta contra o peito. Essas mortificações interiores que a gente estava falando vai ser justamente aquilo que vai muito ajudar nosso Deus. Eu quero que vocês percebam a gravidade do pecado. Ó sagrado corpo de Jesus, vendo-vos assim, sem vida, sinto o meu coração gemer. Essas mãos que deram ordens aos mares e às tempestades, expulsaram os vendilhões do templo e fizeram bem por todo Israel, já não se articulam. Os vossos pés que caminharam sobre as águas e trilharam todos os caminhos em busca das necessidades, não se movem. A vossa voz que fazia estremecer os fariseus, mas perdoava com doçura os pecadores arrependidos, já não se faz ouvir. Uma só chaga vos cobre de alto a baixo. Revelou a Santa Brígida, uma revelação que Nossa Senhora fez, que o filho que foi descido da cruz, ele estava com os olhos fechados. Mas esse Cristo, quando desceu da cruz, os braços dele não conseguiam mais se fechar totalmente. E ela vai compreender que isso é sinal de como Jesus quer ser lembrado. Jesus quer ser lembrado de braços abertos. Lembra daquele abraço do Pai? Sabe, Eugênio, o abraço do Pai? Então, é esse Cristo que está de braços abertos para cada vez mais nos acolher. A descida de Jesus... Essa foto lá de cima, está vendo Nossa Senhora recebendo Jesus? Quando Jesus morre, se diz que ele vai descer ao quê? Vai descer à mansão dos mortos. Certo? Mandaram que abrir. Aí quando o que seria essa mansão dos mortos? Se diz assim, que a mansão dos mortos é os infernos. Gente, presta atenção.
Se eu estou dizendo assim, Jesus foi aos infernos, significa mansão dos mortos. Jesus foi ao inferno. Se tiver o inferno, esse inferno significa o quê? Destino. Tudo bem? Então os infernos significa mansão dos mortos. Inferno, destino eterno. Então Jesus vai descer aos infernos, que é a mansão dos mortos. E nessa mansão dos mortos ele vai encontrar justamente quem? Adão e Eva. E ele vai buscar Adão e Eva. Como ele vai na mansão dos mortos buscar tantas e tantas outras pessoas que morreram, mas como Jesus ainda não tinha se encarnado, o nosso Deus não tinha o destino de céu que existia, que a gente chama também a mansão dos mortos, ou algumas pessoas antigamente chamavam de limbo, tá? Não sabemos em que momento específico Jesus foi à mansão dos mortos, mas pode ter sido quando ele estava na cruz, mas quem sabe Jesus desce à mansão dos mortos justamente nos braços da Virgem Maria. Justamente nos braços da Virgem Maria, Jesus desce à mansão dos mortos para buscar todos aqueles que por ele morreu. Existe no Catecismo, parágrafo 634, que vai dizer assim: a boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. Todos os mortos chegaram a conhecer nosso Senhor, sim ou não? Não. Por quê? Porque nosso Senhor nem ainda havia se encarnado. A crença era uma crença em Deus. Então Jesus desce à mansão dos mortos para evangelizar aqueles que lá estavam. E aqueles que quiseram assumir Deus como Senhor de sua vida, o que acontece com eles? Tem um destino. E aqueles que recebendo o anúncio do Evangelho de Jesus se recusam a estar com Cristo e assumir Cristo como Senhor de suas vidas, o destino não será mais o mesmo. Então nosso Senhor, ele vai, pega os patriarcas, né, os juízes, os profetas. Imagina o encontro de nosso Senhor com o próprio José, São José. Imagina o encontro de Jesus Cristo com Santa Isabel. Lembra de João Batista, que foi decapitado? Imagina nosso Senhor provavelmente nos braços da Virgem Maria, redimindo todos esses que estavam. Imagina nosso Senhor Jesus Cristo se encontrando, Fátima, com a vovó de Jesus, Santana e São Joaquim. Nessa descida da mansão dos mortos, ele vai encontrar pessoas pagãs também, mas que se tivesse tido a oportunidade de conhecer Jesus, estariam com ele. Mas também vai ter um encontro com pessoas tenebrosas, que não quiseram acolher nosso Deus, né? Viu aparecer o sepulcro de Adão e Eva. Ele vai também lá. Com a sua morte, ele leva Adão pela mão, leva todos os homens em expectativa para a luz. Talvez você precise estar nos braços da Virgem Maria também, meu irmão, para que receba a luz do que tantas essas pessoas vieram a receber. Acaba de se cumprir, quando Jesus desce à mansão dos mortos, provavelmente nos braços da Virgem Maria, naquele momento que Jesus estava morto e que possivelmente as lágrimas de Nossa Senhora embebiam o corpo do Senhor. Acaba de se cumprir as promessas feitas desde o princípio do mundo. Acaba de se reconciliar o céu com a terra. O céu com a terra se reconcilia nos braços da Virgem Maria. Jesus estava morto, mas ele desceu para fazer-se cumprir essa grande promessa. Como devolver beleza natural de Jesus? Isso é uma pergunta para vocês. Se façam aí. Crisionoro, como é que você faz para devolver a beleza de Jesus? Como é que você faz para devolver o sangue que foi derramado, Natália, na cruz? Como é que a gente faz essa restauração? Existe algo que nós possamos fazer? Existe, Raquel, alguma coisa que você possa fazer para se reconciliar? Fazer cada vez mais? Então nós temos algo a fazer. Quem poderia sangrar para encher as veias vazias de nosso Senhor com seu próprio sangue? Eita! Só ela. Eu estou perguntando se você, Fátima, se você é capaz de dizer aqui: Senhor, está aqui minhas veias, eu dou o meu sangue. Sabia que pacto satânico muitas vezes é feito com sangue? Ou nunca ouviram falar isso?
nós seríamos capazes de dar o nosso sangue para consolo de nosso Senhor? E podemos fazer isso? Existe alguma forma de se fazer isso? É hora de recorrermos à nossa Mãe bendita do céu para que nos acolha com seus braços e nos consiga do seu Filho um olhar de misericórdia. Como é que eu posso, o que nós podemos fazer enquanto discípulos da Mãe de Deus, mesmo que vocês sejam de consagrações lá com a Rilma, mas por muito tempo vocês vivenciaram a espiritualidade através do livro Totus Tuus e de encontros que nós fizemos. É uma proposta que a gente faz não só aos consagrados discípulos, mas a todos aqueles que são consagrados. Nós fazemos uma proposta. Jesus doou o seu sangue e salvou vidas. Qual é a proposta que a fraternidade está fazendo? Doe sangue, salve vidas. Eu posso doar meu sangue? Sim, pode. Tá em algumas pessoas que pela situação de saúde têm incompatibilidade e não vão poder doar seu sangue. Mas nós podemos fazer doação de sangue, sim. A Virgem Maria, com o seu filho nos seus braços, ela via todo aquele sangue ser derramado. E agora a Virgem Maria, conosco em seus braços, nós podemos ofertar o nosso sangue, em reparação a todos os ultrajes que aconteceram. Preste atenção nisso. Em reparação ao sofrimento do Corpus Christi, que está tendo agora, justamente hoje, nós estamos fazendo uma campanha que até o dia 15 de junho, que é o dia de Corpus Christi, as pessoas façam doação de sangue. Amém, gente? O que é que eu vou ganhar dando o meu sangue? Eu estou contribuindo com a vida de nosso Senhor. O que é que as pessoas vão receber? Tem pessoas que estão morrendo porque não têm sangue. Os bancos de sangue estão vazios. Então, nós somos no Hemonorte e o que é que nós colocamos lá? Nós dissemos que iríamos buscar cada vez mais que os consagrados pudessem chegar lá e dizer: vim doar o meu sangue. E vão perguntar para qual paciente, porque normalmente quando se doa sangue se coloca em nome de alguém, e aí a gente vai receber: vim doar meu sangue para discípulos da Mãe de Deus. Por quê? Porque a gente precisa ter esse controle, essa contagem. Imagine quantas graças alcançaremos se nós doarmos o nosso sangue justamente em reparação ao corpo de Cristo. Depois da morte de seu filho, continua a maltratá-lo, a crucificá-lo com seus pecados? Será que não, gente? Quantas pessoas continuam maltratando o Senhor? E aí tem Nossa Senhora cada vez mais envolvendo o seu filho. Vocês estão vendo Cristo nos braços da Virgem Maria? Vocês conseguem se ver nos braços da Virgem Maria? Quando nós estamos nos braços da Virgem Maria, Eugênio, quando nós estamos nos braços da Virgem Maria, nós temos garantido que estamos nos braços do Pai. Amém? A gente vai fazer essa canção e termina esse momento. Mas não permitam nunca que alguém olhe para vocês e diga assim: depois que você se tornou mariano, você está longe de Cristo. São Luís Maria Grião de Montfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, ele vai nos dizer: cada vez que nós nos aproximamos mais da Virgem Maria, mais estamos perto de Deus. Se queremos abraçar esse Pai, se queremos receber esse abraço de Deus, estejamos nos braços da Virgem Maria. Porque nos braços da Virgem Maria estamos cada vez mais nos braços de Deus. Vive esse momento. Diz assim: Maria Santíssima, desejo cada momento, oficialmente, publicamente, externar o meu amor por ti. Não sois uma mulher qualquer, porque és a mãe de Jesus. Não sou um filho qualquer, porque sou filho seu também. Me traz, Mãe Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
para conduzir minha vida. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. Me decidi sem